aí pessoal, o Okakasta aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai entrevistar o Gioski 10. Vamos ter uma conversa com ele além de tudo sobre a série For Máfia, amigo de anos, que é o dublador do personagem Francis Cruzabel. Seja bem-vindo, Francis Cruzabel. Olha só quem chegou aqui logo em seguida, durante a minha fala. Beleza pessoal, vamos aqui fazer uma entrevista. Como é que tá nosso Francis Cruzabel? Estou bem, pessoal. Como vocês estão? A gente vai fazer aqui mais uma entrevista, uma conversa aqui de Felipe Ochoa com Francis Cruzabel. Lembrando que eu dublei o personagem Felipe da série For Máfia, o Gioski 10, que é meu amigo de anos, dublou o personagem Francis da série For Máfia, né? Pra quem não sabe, graças ao Gioski, que inclusive é o diretor criativo da série, eu estive na série For Máfia pra poder inclusive estar participando aí, ajudando a dublar. E pra mim foi um prazer imenso ter participado aí desse processo, né, Gi? É isso aí. Foi muito incrível, né? Incrível. Foi ótimo ter o Kaká. Ele mandou muito bem como personagem Felipe, se entregou de corpo e alma. Cada um dos dubladores coloca um pouquinho de si, né? A gente vai falar bastante sobre isso aqui ao longo do vídeo, né? Mas particularmente o Kaká mandou muito bem. Fiquei muito feliz por toda essa participação. Que a gente vai fazer mais uma entrevista, vamos fazer perguntas aqui um pro outro, né? E no geral uma conversa informal mesmo sobre a série no geral, né? Uma conversa aqui com vocês, para vocês se divertirem aqui com a gente, né? Já que aproveitar que eu e o Joss que estamos aqui no mesmo ambiente, o que é raro, né? A gente mora em cidades diferentes, né? Então eu acho que vai ser uma coisa bem interessante aqui pra gente estar conversando aqui hoje. Então, Gi, queria fazer aqui minha primeira pergunta aqui pra você. Eu queria que você desse uma avaliação da sua participação na série For Máfia em relação ao personagem Francis, sobre o seu desempenho na diretoria, você que é diretor criativo. Quero que você conte toda a sua experiência, sua avaliação de como tudo isso se saiu. Conte aí pra todos nós aí. Certo. Bom, como o Kaká falou, eu fui diretor criativo, além de roteirista, né? O que praticamente pode se caracterizar como co-criador da série, né? Pra mim foi ótimo, né? Tá ao lado aí do Gaiaba, tá ajudando a tornar esse projeto possível, né? Foi o esforço coletivo de toda a nossa equipe, todos os nossos dubladores. Pra mim foi uma experiência incrível. E como eu já falei em outras ocasiões, a gente nunca teve experiência com isso, né? De direção, de roteirização. Simplesmente a gente começou com a cara e coragem, com a vontade, com o sonho de tornar isso possível, entendeu? Simplesmente a gente pegou e, bora fazer, vamos tornar isso possível, vamos ter coragem, vamos fazer um negócio legal. Fazer algo legal pro público. Isso, a gente, tava durante todo um ano de produção, porque a gente demorou um ano pra produzir a série, sabe? É muito trabalho produzir esse tipo de série, animação, roteirização, dublagem, é muito coisa pra se pensar mesmo. E, a gente ficava louco pra mostrar pro público, sabe? Pra ver a reação da galera, o que eles iam achar, se eles iam gostar. A gente ficava doido mesmo. E simplesmente a experiência que a gente tinha era de fãs de GTA V, fãs de séries, de filmes, sabe? Coisas que a gente vai pegando aqui e ali, né? A gente colocou muita referência de outros jogos da franquia GTA também, entendeu? Como muitas do Michael que teve, inclusive, na série. Sim, isso é verdade. A gente colocou muita referência do Michael, a galera gosta bastante. E, assim, pra mim foi ótimo. Como criador de conteúdo, profissionalmente, me ajudou a evoluir bastante em muitos pontos. Sendo um diretor criativo e roteirista da série, entendeu? Aprendi muito sobre como funciona um roteiro de uma produção. A direção criativa de você estar ali do lado da equipe, direcionando pra onde vai a história, o que vai acontecer, os acontecimentos principais, entendeu? Então, pra mim foi uma experiência incrível, sabe? Espero que existam outras produções que eu trabalhe dessa forma, né? De repente, eu e o Kaká aqui A gente criar alguma história junto, né? Quem sabe algum juntos, dia. né? E essa foi minha experiência como diretor criativo, como roteirista. E particularmente como Francis, pra mim foi a melhor experiência que eu gostei. Porque eu sempre quis interpretar um personagem, sempre achei legal esse tipo de coisa, atuação, atores e tudo mais, né? Teatro. Gostei bastante da experiência. Se vocês pegarem os primeiros trailers da série For Máfia e pegar os últimos, dá pra perceber a diferença em alguns dubladores, da evolução, sabe? Não só a questão de voz, né? Alguns eram mais jovens e foi evoluindo, né? Foi envelhecendo, mas em questão de técnica, sabe? Eu acho que a gente começou de um jeito e finalizou de um jeito bem melhor, entendeu? Tanto que eu tive que redublar o episódio 2 e 3 umas
2 ou 3 vezes. O 2 também eu redublei algumas falas. O episódio 2 e 3 eu tive que redublar umas 2 ou 3 vezes. Porque tiveram ideias novas, diferentes, né? Algumas coisas a gente modificou na linha do tempo principal da série, mas principalmente porque nesse período eu consegui adquirir um microfone melhor, eu adquiri técnicas melhores de dublagem, entendeu? Então, como era pra ser um negócio sério, eu peguei e falei, vou dar o meu melhor. Eu procurei estudar o que estava ao meu alcance, olhando vários vídeos no YouTube, técnicas de dublagem, formas de entonação da voz, entendeu? Pra mim foi um desafio muito grande dublar o Francis, sabe? Enquanto eu tava ali dublando, muitas vezes eu ficava me perguntando se estava bom, se estava uma porcaria, o que o público ia achar. É um pouco desafiador, porque querendo ou não, eu tenho 24 anos. É um processo. Eu tenho 24 anos e ele é um personagem mais velho, de 56. Ele é 30 anos mais velho que eu, então... Para eu fazer uma voz mais velha, que pareça convincente, para quem está ouvindo, pareça que é realmente a voz de um homem mais velho, mais maduro, é um desafio, né? Pra mim, tá ali, eu tenho que estar fazendo a entonação certa, forçando a garganta, né? Eu fico bem desgastado das cordas vocais quando eu tenho que dublar o Francis, né? Porque força bastante, né? Teve que forçar a voz, né? A sua voz teve que Tem. forçar muito tempo, né? E Isso. também nos episódios fica difícil, né? Às vezes você teve que deixar para dublar no dia seguinte. Agora imagina ficar doente, com gripe, né? Onde Isso você perde é a verdade. voz, né? Isso é verdade. Aconteceu bastante coisa durante as dublagens, sabe? Eu particularmente fiquei doente várias vezes, gripado. Isso influencia na dublagem. Já teve ocasiões assim onde eu dublei um dia, porque o Francis tem bastante falas, né? E às vezes eu dublava, sei lá, um episódio inteiro. Eu sempre pegava pra dublar o episódio inteiro. Mas às vezes se eu dividia em parte 1 e parte 2, aí eu tinha que esperar alguns dias até a garganta se recuperar. Porque acaba ficando meio dolorido, entendeu? Então o desempenho não é tão bom. Mas eu espero que o resultado tenha sido satisfatório, que particularmente tenham gostado do meu desempenho como Francis. Espero que tenha agradado os fãs. Tentei dar o meu melhor, espero que tenha ficado legal. E pra mim foi incrível interpretar esse personagem, cheio de camadas. A gente pode até comentar mais sobre o personagem, né, ele em si, mas a experiência de dublar ele, pra mim foi essa, foi incrível. Beleza, foi incrível, né? Realmente o Francis. O Francis de fato não é o principal personagem da série, né? Já que a gente tem o Gunter, que de fato não é o principal ali da máfia, né? Mas a gente tem um grupo de máfia antiga, onde envolve o Clark, a Samantha, o Conrad e o Francis, né? Onde essa turma do passado volta para poder mostrar de fato a verdade, né? Como não só o Francis, como também a Samantha e o Conrad, que sempre auxiliaram eles, né? O Clark, de fato, sempre esteve traindo-os o tempo todo, né? Esteve por trás disso tudo, né? Foi uma série cinematográfica, uma série cheia de drama em muitos momentos, envolveu até romance, né? Por exemplo, entre o Gunter e a Isabel, né? O que ficou muito bom, né? E como foi vocês conseguirem ter feito essa série e ter uma mistura muito grande, envolvendo cinematográfica, suspense, né? Até mesmo momentos de terror assim, né? Momentos emocionantes, entendeu? Colocar todo esse drama, entendeu? Como é que foi tudo isso? Bom, eu acredito que uma fórmula legal para você criar uma série, claro, depende da proposta dela. Se for uma série de terror, lógico que ela vai ser mais puxada pro lado de terror principalmente. A nossa série era máfia, mas a gente queria focar também nas relações pessoais, na família, sabe, o desenvolvimento dos personagens. Então, eu acho que a combinação perfeita é ter um romance para acompanhar o desenvolvimento do casal, comédia, os momentos hilários, o Philip sendo engraçado, por exemplo, né? A gente pode mencionar sobre isso depois. É bem engraçado. E ação, né? Ação, nesse quesito de ação, acho que está englobado ao desenrolar da história, né? Pra quem já assistiu aí, eu vou dar um spoiler, tá? Pra quem não assistiu, pula esse vídeo, depois o Kaká indica aí na tela. Exatamente. A gente acompanha toda a trajetória da investigação do Francis, do Gunter contra o Ronald, porque ele pegou o Ronald e acabou eliminando a mãe deles, então eles têm todo o trabalho de investigação, a trama, os plot twist. Depois eles acabam descobrindo quem é o traidor, né? Vocês sabem quem é. Então... Muito bem formulada a história, muito bem. Então eu acho que plot twists, se for colocado de uma maneira boa, se não for tão exagerado ou forçação de barra, eu acho que fica bem legal. E é o que a gente queria fazer. A gente queria uma combinação desses elementos. Comédia, romance e ação.
E aí eu acho que misturado, feito, bem feito, eu acho que fica bem legal, entendeu? Então, a gente colocou tem vários casais, né? Mas o que mais se destaca é o Gunther e a Isabel, Principalmente. né? O desenvolvimento da relação deles vai crescendo, começa num ponto, depois, né, vai evoluindo. Eles, a partir do episódio 1, né, que é quando a galera é apresentado a série, a gente já mostra que eles têm um passado, que eles se gostam, que eles querem estar juntos, mas as circunstâncias ainda não são tão favoráveis, né? Inclusive o Philip precisou dar um empurrãozinho ali no Gunther, porque o Gunther estava enrolado, né, senão não ia pra frente. Né? E... Foi muito bem montado, muito bem montado mesmo. Foram anos de criação, um ano de criação aí, né? Desde 2023, que foi quando eu comecei a dublar. Joski e o Gaba me chamaram, né? Sensacional, né? Sim. É o seguinte, Joski, mantendo sobre o Francis, você sabe que eu sou dublador do personagem Philip, mas a grande verdade é que o personagem Francis, por mais que não é nenhum parentesco do Philip, foi uma pessoa muito importante para o Philip, né? Inclusive o Philip foi bem carinhoso com o Francis, inclusive no episódio 8, dizendo que faria de tudo por ele, que inclusive é a única família que ele tem, né? Sem contar que o Francis salvou o Philip 2 vezes. Uma no episódio 2 e no episódio 6 a gente mostra que em North Yankton, quando ele for, depois de ele ter forjado sua morte, foi quando o Francis salvou o Philip. Como você vê isso, você salvando o Philip, né, que inclusive é dublado por mim, por um grande irmão, né, como o Cacazito aí que você conhece aí, como que você analisa tudo isso? Bom, infelizmente, durante a linha do tempo da primeira temporada, o Francis e o Philip eles não conseguiram ter um espaço para desenvolver uma grande amizade, né? Isso é uma coisa que infelizmente é uma coisa que fica claro. Se tivesse mais tempo, se as circunstâncias da primeira temporada não tivessem sido da forma que foi, se o Francis tivesse permanecido, enfim, né, não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, eu acho que eles poderiam eventualmente ter um espaço para ter uma amizade, de repente dividir uma cerveja no bar. Eu acho que eles teriam uma amizade tranquilamente, entendeu? Tanto que tem momentos carinhosos de diálogos entre eles, sei lá, por exemplo... Episódio 8. O episódio 8, entendeu? No episódio 3 também, o Francis pega e vai lá e não... Assim, o Francis, quando ele tem que criticar, ele critica. Pô, esse bagulho tá errado, seu incompetente, não sei o quê. Mas ele também elogia quando ele tem que elogiar. Então, quando o Philip vai lá e monta a arma, tipo, o Francis não tava nem esperando, tá ligado? Ele ia dar as orientações de como montar aquela arma e o Philip foi lá e montou, entendeu? Inclusive no futuro aí, na continuação de Formápia, pode ser que seja revelado essa experiência do Philip, né? Porque que ele tem essa experiência meio tática, né? Mas o que eu encaro, o que a gente tem da primeira temporada entre eles, apesar de não ser uma amizade próxima, eu encaro que é uma relação assim de gratidão que o Francis tem com o Philip. Ele mesmo deixa isso claro no episódio 8. E, inclusive pra Isabel ele deixa claro. Pra Isa, Ele deixa claro pra Isa e pro Philip que eles estavam lá pelos filhos dele quando ele não pôde estar, né? Querendo ou não, ele não esteve em muitos momentos. Não só momentos assim de livrar da cana, livrar dos problemas, mas tipo, a palavra de um pai tá ali presente. Isso faz diferença e ele não tava. Sim. Então ele dá muito valor que quem tava cuidando dos filhos dele eram o Philip e a Isabel. O tempo todo foram eles. Ele respeita isso, ele tem gratidão e respeito. E ele deixa isso claro no episódio 8. Claro que a gente pode pensar que o Francis ele só salvou o Philip porque ele tinha algum interesse à parte, né? Mas lógico que na linha do tempo atual da série, em 2018, quando o Francis propõe salvar o Philip em troca deles ajudarem ele no golpe, claro que pode achar que é interesse, né? Mas eu acredito que também é por gratidão, entendeu? Tanto é que no passado, no episódio 6, quando o Francis salva o Philip lá da cadeia não e tal... Não foi por interesse, porque o Francis não tinha nada a ganhar, exatamente. Ele não tinha nada a ganhar isso na que eu ia ocasião. falar. Ele livrou o Philip porque ele sabia o quanto o Philip era importante pro Gunther e o quanto o Gunther precisava dele. O Philip tava lá por ele. Foi muito emocionante essa cena, tipo, ver ali o Francis, tipo, ele tinha forçado sua morte, ele que salvou o Philip, cara. Isso foi muito bem montado por vocês, ficou muito bom mesmo isso aí. Sim, então, assim, ele pode não ter um apego emocional tão grande no Philip, eles não tiveram esse espaço para ter uma amizade. Mas ele tem gratidão e o que pudesse estar ao alcance dele para ele fazer pelo Philip, ele fez. Então por isso que ele foi lá e salvou 2 vezes, entendeu? Inclusive no episódio 4, quando o Francis avisa sobre o perigo
é que tava o Gunter e o Charles, né, por causa daquelas raposas lá, enviadas pelo Ronald, né, rapidamente o Philip chega lá, né, então é um plot twist muito foda também, né. Tanto é que ele podia ter pedido pro Clark pra ir salvar os meninos, mas ele sabia que o Philip tinha uma experiência tática melhor. Então ele pegou e falou, Philip, tô contando com você, vai lá e salva os garotos. E o Philip na mesma hora foi, né. Quem que ele recorreu quando os garotos estavam em perigo no episódio 4? O Philip, ele recorreu ao Philip. Entendeu? Exatamente. Foi uma parceria muito gigante, apesar que nessa primeira temporada não desenrolou e não vai se desenrolar nunca, isso é um fato, né? Quem sabe alguma outra série, caso eu e ele monta como falou, mas de fato... Mas como a gente percebeu no Formáfia, teve sim algumas ligações muito bacanas, como essas da Cana, por exemplo, onde o Philip, inclusive, foi salvo 2 vezes, né? Uma talvez por interesse e a outra não, né? Mas o Francis, ele percebeu de fato quanto o Philip era importante pro Gunter. E até mesmo pro Charles, né? O Charles, inclusive, ele fica bem feliz quando o Philip aparece no episódio 4 para salvá-lo, né? Ele fala Philip, né? Ele fica bem surpreso, inclusive, né? Querendo ou não. Com certeza. Inclusive no episódio 2, o Charles ele participa do plano, ele poderia ter ido embora, né? Ajudou. Até o Charles mesmo tem um carinho enorme, beleza? Agora eu queria comentar sobre a personagem que tem da detetive da inteligência, que é a detetive Natalie, inclusive, né? Que inclusive é a sua esposa, né? E o mais engraçado é que o Francis, no episódio número 3, encontra a detetive Natalie, né? Inclusive foi a detetive responsável por descobrir quem era o Francis, porque lembrou do bar, né? Inclusive o Francis todo ingênuo lá, todo apaixonadão, acabou entregando seu nome. Foi um principal momento onde o Francis foi ingênuo. Na sua opinião, o Francis ele foi ingênuo nessa parte com a detetive Natalie? Eu queria que você contasse, inclusive, toda essa trajetória da detetive Natalie, entendeu? Como você sentiu dela ter dublado, inclusive desse encontro, toda a participação dela no geral, inclusive quero que você fale por ela, né? Já que dificilmente ela daria entrevista para outros lugares, né? Mas sim, você mesmo pode estar falando por ela. Sim. Eu vou estar falando por ela, pessoal, porque a minha esposa ela não é uma criadora de conteúdo, né? Então ela não é uma figura pública, né? E aí por isso que ela não estaria dando uma entrevista. Mas ela gostou de estar dublando a Detetive Nat. Foi uma experiência muito legal para ela, né? Principalmente fazendo por mim, né? Que é o trabalho do marido dela, mas... com relação a esse encontro dos dois, como que funcionou quando a gente estava desenvolvendo? A gente queria colocar... Porque assim, como ela é uma detetive da inteligência e o Francis é um criminoso procurado e fingido de morto, né? Não teria como eles se encontrarem ou terem qualquer tipo de contato. Na época que a gente pensou em criar aquela cena do episódio 3, a gente pensou em criar uma referência a eu e ela na vida real, sabe? Um encontro entre os dois. E tipo, quem sabe que a gente é um casal, isso seria a ironia, uma coisa engraçada, eles se encontrarem e tal, sabe? Tipo, a detetive Natalie em outro universo, aqui no mundo real, é o amor da vida dele. Foi tão triste ela indo embora do bar, cara. Uma decepção, né? Sim. Ela indo embora se despedindo do Francis, tipo, nossa, velho, o amor não é de verdade ali, pelo menos é na vida real, né, velho? Triste, Sim, não é? Com certeza, tipo, seria a segunda chance dele, digamos assim. Então a gente quis colocar essa referência a nós. Acabou que quando a gente estava desenvolvendo a história, a gente percebeu que esse momento seria muito crucial no desenrolar da história, para amarrar as pontas soltas. Então a gente percebeu que, esse encontro no episódio 3, entre eles no bar, pode acabar resultando em ela lembrar dele pra descobrir quem ele é de fato. Inclusive do Gunter. Olha, o Gunter, eu acho que ele acabou sendo descuidado, e o Francis, ele tem recursos e dinheiro, entendeu? Então ele não se importa, em certas ocasiões, de revelar o nome verdadeiro dele, tá? É lógico que o Francis... A identidade oficial dele, isso é uma coisa que pode ser que a gente mostre nas próximas produções, não posso falar muito a respeito, mas o nome dele de batismo é Francis Crucible, mas a partir do momento que ele fingiu a própria morte, ele teve que assumir outra identidade jurídica, né? Ele assumiu outro nome. Mas eu acho que nessa ocasião ele achava que era só uma moça do bar qualquer, ele não fazia nem ideia que ela era uma detetive federal, acho que ele não teria revelado o nome real dele, ou sequer falado com ela, se ele soubesse quem ela é. Foi uma cagada, né? Eu acho que assim, ele foi e não foi ingênuo. Ele tem recursos e dinheiro, então se desse ruim ele poderia tentar resolver o problema como ele sempre faz, com dinheiro, recursos, que é o que ele tem, entendeu? Eu não acho que foi ingenuidade, mas ao mesmo tempo ele não ligou porque ele pode dar um jeito em tudo, entendeu? Assim, mas de fato, ter falado o nome ali para ser conhecido não foi, de fato, uma execução perfeita, né? Talvez a ideia era que não acontecesse nada, né? Mas aconteceu algo
que jamais esperávamos, né? Mas... Ele achou que ela poderia ser uma pessoa qualquer, não uma detetive, né? Nessa parte eu acho que pode ter sido ingenuidade, sim. E aí ele falou, vou falar meu nome real, e é isso, e já era. Acho que talvez ele sentia falta de ter o seu nome real também, entendeu? Inclusive no episódio 6 foi quando a detetive Natalie e o Morrison ligaram inclusive isso, né? Inclusive a detetive Não, foi Natalie... no episódio 5, no final. Quando eles descobriram a identidade deles. Isso foi no final do episódio 5, verdade. Quando eles acabaram descobrindo, inclusive, sobre a identidade dele, né? Eles acabaram ligando os pontos. A detetive Natalie foi nas docas, viu a câmera de segurança e acabou descobrindo ele, né? No final, ele acabou sendo pego pela esposa, pela namoradinha no final, entendeu? No final das contas, esposa, né? Não namoradinha. Namoradinha fala mais no sentido brincando mesmo, beleza? Com certeza. Então, o Josk é o seguinte... a gente sabe que tanto você quanto o dublador Vozona, que inclusive é revisor da série Formáfia, você como diretor criativo, os seus dois personagens, possivelmente numa segunda temporada hipotética, só apareceriam em flashbacks ou até mesmo spin-off, vocês poderiam aparecer numa segunda temporada, né? Você sabe que seus dois personagens foram mortos, né? Foram de Vasco, de base. Exatamente, foram logo. E essa pergunta ela é muito importante porque eu acho que o público está muito interessado em saber. Não sei, o Vozona teria que responder por ele, né? Mas você pretende continuar na direção criativa da série ou até mesmo participar de algum possível spin-off sobre a série? Ou você acha que a trajetória do Francis terminou ali na primeira temporada mesmo, fez toda a história? Tipo, como que é isso aí? Inclusive, se você tem alguma novidade que você pode contar, que inclusive já é público, né, pra galera aí, caso esteja interessado, né? E se você sabe alguma coisa em relação ao Vozona, né? Acho que o Vozona teria que falar por ele mesmo, né? Mas o que você acha em relação a isso? Pelo que eu sei do Vozona, eu acredito que ele gostaria sim de voltar em flashbacks, né? Eu, inclusive... Que dubla o Clark, inclusive. De algumas coisas que eu sei que vão se desenrolar na segunda temporada, vai ter bastante material legal pra ele, material novo do Clark, mostrando mais coisas do passado dele, pra ele estar dublando. Então, até onde eu sei, ele tem vontade de estar retornando, né? Ele pode responder por ele mesmo, mas até onde eu sei, ele tem vontade de estar voltando a dublar. Principalmente por causa daquela mulher, né, que aparece no final do episódio, que envolve ele, né? A gente vê nas fotos, né? Aquela mulher ruiva, pelo que a gente viu na cena do cemitério, que ela tava observando o Gunter e os outros. E depois na cena de pós-crédito, ela tava com uma foto do Clark, olhando bravo pra foto. O que será que é do Clark? O que será que significa? Que ligação que ela tem com o Clark? Né? Então eu acredito que vai mostrar bastante coisa nova do Clark, coisa do passado. Claro que assim, o personagem na linha do tempo atual não tem como, porque os dois foram de base, né? O Francis e o Clark. Entendeu? Então, na linha do tempo atual não tem como. Não tem como voltar dos mortos, né? Uma coisa que eu deixo claro aqui pra vocês é que definitivamente, dessa vez, o Francis não tá fingindo, tá? Tem gente que de fato... Só que eu falo com vocês com toda certeza, isso é canônico, né? Muita gente tava fazendo teoria que talvez ele fingiu a morte de novo, mas não. Dessa vez ele não fingiu e... foi mais do que claro que morreu ali, não tem nem como. Primeiro que ele já tava debilitado por conta da doença terminal. Ele levou um tiro no dia anterior no cassino. Pô, o cara tava destruído fisicamente. Aí levou outro tiro, já era. Tava velho demais, não tava mais, aguentando. Eu acho que talvez se fosse o Philip ou o Gunter levando um segundo tiro, pode ser que resistissem, né? O Philip tomou vários do Morrison, né? Do Morrison tomou um, né? Entendeu? Então, não, tomou dois. O Philip tomou 2 do Morrison, cara. Agora o Francis tava velho, debilitado, não tinha como sobreviver ali não. Aí, se a gente fizesse ele sobreviver apenas por apego ao personagem, seria muita forçação de barra, né? E uma boa história tem, às vezes, as perdas, então não teve jeito, né? Eu sei que tem pessoas que gostam bastante do personagem, mas não é o fim, né? O que eu ouvi dizer é que pode ser que tenha spin-offs por aí, né? Eu não tenho certeza se eu vou continuar ou não na direção criativa e roteirização da série, né? Andou acontecendo algumas coisas meio complicadas aí nos bastidores, né? Algumas divergências. Problemas internos, né? Problemas internos. Eu prefiro não entrar muito em detalhes aqui porque algumas situações são pessoais. Pode ser que aqui não seja a ocasião correta também pra estar falando, entendeu? A ocasião. Nem sei se um dia eu vou chegar a falar sobre isso. Então, não tenho certeza se eu vou continuar como diretor criativo e roteirista, tá? Isso aí é uma coisa que nem mesmo eu sei.
Pode ser que no futuro sejam feitos spin-offs envolvendo o Francis, flashbacks até mesmo na segunda temporada, né? O que eu tenho de informação, né, que eu já até conversei com o próprio Gaiaba, é que no futuro pode ser que a gente faça um spin-off da família Cruzabel, né? Tem bastante coisa do passado deles que a gente queria ter colocado na primeira temporada, mas a gente não teve espaço, entendeu? Assim, não espaço porque a gente não queria, mas é porque conforme a gente foi fazendo não foi sobrando espaço pra mostrar, entendeu? Uma coisa que eu adianto aqui pra vocês, o que não é exatamente um spoiler, né? Porque é uma coisa que já tá no passado, então é meio óbvio. A gente queria ter mostrado o funeral da Elizabeth, entendeu? Acho que seria uma coisa bem emocionante e pesada, sabe? A reação do Francis lá, a reação do Gunther, do Charles, eles crianças, entendeu? É uma coisa que a gente queria ter mostrado, mas a gente não teve espaço pra mostrar. Quem sabe um spin-off, né? Isso, um spin-off da família Cruzabel. A gente queria ter mostrado o porquê que o Charles ele tem essa mágoa com o Gunther. Ele tem mágoa com alguma coisa, né? Vocês devem lembrar que no episódio 2, o Charles pegou e falou assim pro Gunther: você me deixou sozinho. Exatamente igual ele quando a nossa mãe, né, partiu. É uma mágoa bem forte, é bem profunda mesmo. É bem profunda essa mágoa nele, né? Dá pra perceber. Então, mas como assim o Gunther deixou ele sozinho? Entendeu? Isso aí eu já não posso falar muito a respeito. Pode ser que seja feito esse spin-off, tá? Eu não tenho certeza se eu vou estar diretamente envolvido, não tenho como dar certeza. Particularmente eu gostaria de continuar como diretor criativo e roteirista. Só o tempo vai dizer, né? Tomara a Deus que dê tudo certo nos bastidores, que tudo se desenrole da melhor forma. Eu gostaria muito de retornar como Francis, tá? Deixo claro aqui pra vocês, eu gostei muito de interpretar o personagem. Como criador dele e dublador, eu digo que tem mais coisa pra ser mostrado dele ainda. Coisas do passado, claro. Mostrado quais os contatos especiais que ele tinha por aí, que ajudavam ele a conseguir ter uma boa estratégia, conseguir ser um bom mafioso, entendeu? Mostrar como ele conseguiu construir a riqueza dele, tá? Inclusive a gente deu uma dica sobre o passado dele numa das edits que eu fiz, mostrando a construção do patamar dele, né? Que durante aquela negociação com o Romage, ele tinha só um dos portos de exportação, depois ele adquiriu outro. Na linha do tempo atual da série, ele já tinha 3 portos de exportação, entendeu? Então eu acho que mostrar essa trajetória, de repente ele construindo essa riqueza, expandindo a riqueza dele, entendeu? Mostrando em mais detalhes quem que é essa família Cruzabel, né? Se tem mais parentes envolvidos nessa família, entendeu? Não sei se eu vou estar envolvido, eu espero que sim. Espero muito retornar como Francis Cruzabel, tá? Seria um prazer estar retornando como dublador e principalmente estar ajudando a construir esse spin-off. Esperamos que tudo seja resolvido, né? Mas independente se isso não for resolvido de alguma forma, o Francis deixou seu papel de fato de uma forma muito incrível nessa série For Máfia, né? Inclusive o Joss fez muita história na direção criativa, né? Fez uma dublagem muito incrível, foi um personagem muito importante aí pra essa série, né? Mas a gente espera aí de fato que tudo isso seja resolvido, mas como o Josk disse, não é certeza que ele vai permanecer na direção criativa e nem certeza que vai acontecer um spin-off, né? Mas, por enquanto, assim, se mantém nisso, né? Tipo assim, eu não quero apontar dedos aqui, nem dizer quem é o vilão ou não, tá? Infelizmente, problemas de bastidores acontecem em todas as produções, tá? Não quero estar apontando dedos, mas se tudo der certo, se tudo for resolvido, pra mim vai ser um prazer retornar como Francis Cruzabel mais uma vez. Mostrar esses flashbacks do passado do Francis seria colocar os pingos nos is, mas obviamente a principal história está concluída, né? A gente acompanha parte da trajetória dele na primeira temporada, isso para mim foi um prazer ter feito. Acho que a história principal foi concluída, eu acho que a gente fez bem feito. Com certeza. Para mim foi muito satisfatório ter concluído essa etapa da história do personagem. Se tudo der certo, se tudo for resolvido, para mim vai ser ótimo tá retornando aí para ajudar a construir essa história incrível e possivelmente um spin-off. Bom, pessoal, agora o Kaká que vai estar aqui no banco de entrevistado, né? Vou estar fazendo algumas perguntinhas para ele. Vambora. Bom, Kaká, em questão técnica, né? Eu sei que você nunca teve experiência em dublagem, né? Então, como que foi a experiência para você de estar dublando um personagem, de estar fazendo dublagem pela primeira vez? Os desafios,
se você gostou, se você faria de novo. Pra mim foi muito incrível o Josuke Gaba ter me chamado para poder dublar essa série aí, tá dublando o Philip, né? E como a gente sempre havia dito, inclusive eu fiz um vídeo respondendo um cara que atacou a série Formáfia, a gente não é profissional aqui na série Formáfia, nenhum dos dubladores é, entendeu? Sobre minha dublagem, sobre minha participação em relação ao Philip, primeiro comentando sobre a dublagem. Pra mim foi muito fácil dublar o Philip, de vez em quando o áudio acabava chiando, né? Porque eu tenho problemas no microfone, né? Mas pra mim não teve dificuldades. Algumas fases a gente teve que regravar de novo, né? Até mesmo um pouco antes do episódio lançar, a gente às vezes acabava mudando ideia, né? E eu junto com o Gaba, cara, eu sempre tentava dar algumas dicas pro Gaba em relação ao meu personagem, né? Dicas normais, entendeu? Liberdade de expressão, né? Mas o Gaba, claro, tomava a decisão final, né? Alguns momentos o Gaba até deixava eu decidir o que eu preferia, né? Eu falava, não, Gaba, pode decidir. A gente fazia um negócio ali muito junto, né? E o Gaba sempre se entendeu, teve uma relação muito boa pra poder dublar, eu dublava junto com ele. Entendeu? Pra mim foi incrível dublar o Felipe, pra mim foi incrível esse amor do Felipe com o Ariel, lembra muito, inclusive, o meu amor que eu tenho com o meu cachorro, o Trevor, inclusive. Então, pra mim foi uma coisa muito legal ter dublado o Felipe. Cara, pra mim é um prazer enorme, um personagem, inclusive, com uma personalidade muito igual à minha. Sério, o Felipe tem uma personalidade muito igual à minha. Entendeu? Inclusive, eu nunca vi bandido tão legal como o Gunter quanto o Felipe. Puta que pariu. Inclusive, teve cara até no comentário comentando, puta merda, bicho, o Gunter não vai matar ninguém não, pô, é bandido, pô, tem que levar a sério o bagulho, né? E ainda chega lá o Francis lá, por mim você já estaria morto por Morrison, já chega bem desse jeito aí o Francis, né? Já na cara de pau. Né? E o Gunter querendo deixar ele vivo, né? Com razão, inclusive, né? Foi até bom, né? Tomar, inclusive, que o Morrison ajude a pegar o Ronald de alguma forma, né? Mas em relação ao Philip, eu fico muito feliz por ter dublado, entendeu? Ter dublado um personagem com uma personalidade muito igual à minha. Pra mim foi um prazer enorme. Pra mim não foi um desafio. Pra mim foi um prazer ter gravado isso. Não foi um desafio de maneira alguma. Os desafios foi nos conteúdos que eu tive que editar, né? Em tudo que eu tive que editar. Eu chegava da faculdade cansado, eu já queria fazer os vídeos comentando sobre o episódio. Eu levei a sério. Inclusive eu fui um dos que mais divulguei essa Reformáfia. Eu não tô dizendo que eu fui o que mais trouxe público para essa Reformáfia. Longe disso, longe disso. Quem fez isso principalmente foi o Ranzola, né? Isso a gente sabe. Mas um dos que mais divulgou, que ficava todo dia nos stories, o Josuke, inclusive, tem muita propriedade para falar disso, todo dia tinha status meu, eu fui um dos que mais divulguei, eu tive isso, sim, foi um grande desafio, mas para mim foi um prazer enorme ter participado de tudo isso. Só um adendo, pessoal, que durante a produção de Formáfia, a gente deu bastante liberdade para os dubladores de improvisarem, né? A gente tinha o texto base, isso, improvisação. Entendeu? Então a gente deu bastante liberdade para os dubladores improvisarem, né? Até porque quando você tá entrando no personagem, você coloca um pouquinho de si. E quando você passa a entender melhor o personagem, você passa a pensar como ele. Então, de repente, você pensa, putz, essa frase aqui fica melhor assim do que o que tá escrito. Entendeu? Eu mesmo eu tendo escrito e roteirizado a história junto com o Gaiaba, às vezes quando eu ia dublar o personagem do Francis ali, vendo a cena e tal, eu pensava, putz, desse jeito fica melhor. Deixa eu dublar assim, que fica melhor. E sempre quer improvisar, cara. Tá um negócio. Tá escrito ali o negócio, a gente quer improvisar, cara. É impressionante. Sim. Entendeu? Inclusive tem uma parte, né, que eu falei palavrão, inclusive, né? Que eu xinguei o segurança. Né, no episódio 3. No episódio 3, né? O Gaiaba e o Josuke acabaram entrando em consenso de tirar, até por causa da classificação da série. Da faixa etária, né? Inclusive foi uma improvisação muito grande. Eu falei, seu filho da puta! Foi muito bom, né? Infelizmente acabou saindo. Eu acabei postando com essa parte aí no shorts do episódio 3, né? Então é um exemplo de improvisação que teve como outro qualquer. Seu filho da puta! E sobre o personagem do Philip, assim, realmente um personagem incrível. O Gaiaba, olha, o Kaká mandou muito bem na dublagem, ficou bem legal. Tem uma base de fãs, o pessoal gosta muito dele, é um personagem engraçado, um personagem carinhoso, ele é extremamente leal, entendeu? Isso é uma das coisas que o Francis valoriza muito no Philip, é um dos motivos do porquê ele também sempre ajudou o Philip. O Francis, ele valoriza muito pessoas leais, entendeu? E quando ele percebeu que o Philip era extremamente leal ao Gunter, a todo mundo, né? Tanto que o Philip também demonstra um carinho bem grande pelo Francis e por todo mundo. Cara, com isso. Quando o Philip, no episódio 8, pega e fala, vocês são minha família. Ele não fala, o Gunter e os outros são minha família. Ele fala, vocês, incluindo o Francis. Então ele via o Francis como muito uma família bonito, também, cara, o Philip. Muito bonito. Entendeu? Ele demonstra carinho. Isso é realmente incrível. Então, Philip é um personagem extremamente leal. É um personagem que se sacrifica
pelos seus companheiros, se ele tiver que ficar na merda e se dar mal, mas os companheiros estão de boa, entendeu? Até porque, por que o Philip faz isso? Né? Algumas pessoas poderiam pensar, putz, o Gunther tá na zona de conforto e fica deixando o Philip se ferrar, né? Só que no caso, não é bem por aí. Por causa que, devido às circunstâncias, eles estavam ferrados. E o Gunther, se o Gunther precisasse se sacrificar pelo Philip, ele estava disposto também. Tanto que no episódio 6, se o Francis não tivesse se intrometido, provavelmente eles seriam presos ou até mesmo mortos. Tipo, o que o Gunther ia fazer dentro de uma delegacia cheio de policiais armados? Ele foi lá para resgatar o Philip, mas ele foi sem equipamento, sem pessoal tático. Ele ia acabar ou sendo preso ou sendo morto, se não fosse o Francis intervir. Então, no caso, o Gunther, ele se sacrificaria pelo Philip também, ele se sacrificaria por qualquer um deles, né? Mas, devido às circunstâncias, o Philip falou, não, deixa que eu assumo esse BO, vai lá e foge, entendeu? Então, o Philip, ele sempre se sacrificou pela sua família, tá? Pode ser que nas próximas produções a gente mostre mais do passado do Philip, né? Tipo, será que ele tinha pai, mãe, entendeu? É verdade, porque o Morrison ele cita, o que será que a senhora Uchoa e o senhor Uchoa vai pensar disso, né? Porque no segundo episódio ele fala o que o senhor e a senhora Uchoa vão pensar disso. Então, pode ser que o Philip tenha uma outra família, uma família biológica, né? Ou por que ele não tá com eles? É de se pensar, então pode ser que a gente mostre nas próximas produções, né? A segunda temporada do spin-off é uma grande oportunidade pra gente ver muita coisa sobre o Philip, até sobre qualquer personagem, não só sobre o Philip apenas. Com certeza. Kaká, apesar de você não saber o que vai acontecer na segunda temporada, quero que você me diga se você estaria disposto a voltar, se você quer muito voltar, e quais que são as suas expectativas para a segunda temporada. O que você acha que pode acontecer com o Philip? Tiveram problemas internos na série Formafa que me incomodaram, só que isso não vai impedir minha participação, eu continuarei mantendo minha participação normal, até onde o Philip irá durar, né? Até porque, de fato, não é justo que o Philip ou algum personagem tenha que entrar em coma, né? E eu não acho justo nenhum dublador desistir. Ou seja, por exemplo, o Hanzola que dublou o Charles, o Nopen que dubla o Morrison, né? Qualquer um desses aí que ainda estão na série, não seria justo, de fato, sair de algo onde vai estragar. Eu sei que, de fato, nenhum deles está recebendo. Inclusive, é uma coisa que eu comentei no meu vídeo sobre a segunda temporada, né? Eu vou fazer minha parte até o fim, pensando bastante no Philip, né? Pensando em todo o carinho que o Gaiaba teve por mim, pelo Gioski, que tem uma participação muito grande aí na direção criativa. Então, pra mim, vai ser um prazer continuar nessa segunda temporada. Pretendo continuar assim, entendeu? Até onde o Philip irá durar. Se um dia o Philip tiver que chegar a vez dele, ou chegar em coma, ou tiver que morrer, esse vai ser o destino que eu vou aceitar. E novos projetos irão por vir. E o Formafa sempre será marcado pra mim, normalmente, como já é marcado pelo Gioski, por mim, por todos, né? Mas, assim como o Gioski teve seus problemas internos, eu também tive meus problemas internos, só que isso não impede a continuidade, uma coisa não leva a outra, tá certo? Eu continuarei normalmente participando na segunda temporada e vamos ver como que vai ser o desenrolar disso, né? Como será que vai ser a história? Você perguntou, inclusive, qual vai ser a minha expectativa em relação à segunda temporada? O que você acha que vai acontecer com o personagem, né? Com o Philip? Isso, o que você acha que pode acontecer? Onde ele vai estar, o que ele vai fazer junto com o Gunther, o que você acha? Não, eu não sei, eu não pensei assim o que vai acontecer, não criei alguma teoria, né, mas eu acharia muito legal se o Philip arrumasse um traço romântico, né, eu ficaria muito feliz, né, mas, né, a gente sabe que a história tem que acontecer, né, de acordo com o que tem que acontecer, mas acho que seria muito legal, inclusive uma ideia que eu acharia muito legal é se tivesse o Caio Perico, inclusive, nessa segunda temporada, né, porque o Ronald e o Victor, inclusive, quando eles roubaram aquele pinguim dourado, como é que é o que o Clark fala? Bingoluda. Alguma coisa assim, um negócio dourado lá, né? A estátua. Né? Inclusive seria muito legal se tivesse inclusive, acho que o auge da segunda temporada seria um golpe no Caio Perico, já que o Formafa envolve assalto, né? Eu acho que vai ser ideia muito principal. Eu acho que se faltar um Caio Perico, eu acho que vai faltar, acho que não vai ser aquele negócio tão grande, mas eu acho que pode sim, dependendo da onde for o assalto, né? Vamos ver aonde que vai ser o assalto, mas se fosse algum lugar envolvendo o GTA V como o Caio Perico, seria muito incrível, entendeu? Eu acho que tem que ser pensado isso, sabe? Assim, pessoal, não revelando spoilers, tá? Tem coisa que eu não posso falar pra vocês, mas a série Formafa em si, a gente reuniu tudo que é de legal do GTA V e a série Formafa é meio que uma homenagem a esse universo de GTA. É meio que um presente de despedida nosso do GTA V, porque o GTA V vai ficar pra trás, querendo ou não, o GTA VI ano que vem tá aí, né? Então é o nosso presente de despedida. E a gente quis reunir as melhores coisas
sabe? Homenageando tudo que há de legal, né? A gente reuniu o golpe do cassino na primeira temporada, a gente reuniu o golpe do laboratório Humane, né? No episódio 4. A gente reuniu o golpe do complexo, né? Quando a Isabel, por exemplo, invade os servidores da Nulze, entendeu? Então a gente reuniu vários elementos assim, homenageando toda a linha do tempo do GTA V e do GTA Online, sabe? Eu, particularmente, não dando spoiler, tá? Não tô confirmando se vai acontecer ou não. Mas, particularmente, eu acho que seria bem legal, sabe? É um golpe no Caio Périco, acho que seria... Iria elevar o patamar da série, né? Porque é outra ilha, a gente teria que colocar um contexto bem plausível. Já que não vai ter nada em Los Santos, né? É. Eu acho que é o... Entendeu? A gente não sabe pra onde o Gunter e o Philip estão indo, né? Tudo indica que eles estão indo embora de Los Santos. Eu acho que seria bem legal um golpe em Caio Périco, sim. A gente colocando outras homenagens do universo de GTA, né? Não só GTA V, mas outros universos também. Sim, tem que ter essa referência, né? Isso que eu falo. Sim. Então eu acho que particularmente seria bem legal mesmo. Sim, sobre teoria em relação ao episódio, como ele perguntou, não tem muita coisa, entendeu? Mas... O Kaká falou que seria legal um interesse louco. romântico pro Philip, né? Seria legal ter uma figura romântica, né? Sim, que de o Felipe fato. tivesse. Porque de fato o Philip, ele, durante toda a primeira temporada, ele não teve interesse romântico. Ele só tava ali pela família dele, pelos companheiros dele, mas não teve nenhum interesse romântico. Quem sabe, né? No futuro ele não tenha. Exatamente. Uma coisa que talvez a gente pode teorizar é que, de fato, essa mulher ruiva aí, por exemplo, que apareceu, vai aparecer pra ferrar com eles de alguma forma. Entendeu? Eu acredito que vai ser uma pessoa... A gente não sabe, pode ser que seja uma aliada, né? Mas tá com cara de vilã de alguém que possivelmente possa ter alianças com o Roland, né? Mas eu acho que se fosse uma aliança com o Roland, ia ser muito esquisito, né? Pode ser que seja alguma figura muito importante pra série, não necessariamente alguma figura vilã, onde vai contribuir pro Ronald, pro Victor, né? E pra toda essa galera. Não é porque ele, de fato, ela mostrou uma foto do Clark que vai acontecer alguma coisa, né? Mas... não dá pra gente teorizar o que vai acontecer, eu não consigo teorizar muito, né? Mas eu acho que é uma coisa de se pensar. Que ela tem uma conexão com o Clark, isso é inegável, né? A gente tem que descobrir que conexão é essa. De onde que ela conhece o Clark. Se é boa, se é ruim, o que eles, será que acontece, o que eles né? representavam um pelo outro. Mas é muito suspeito que logo após a partida dele, ela tá olhando uma foto dele, meio com raiva, né? Ou por que ela tá com raiva. Parece vingança. Será que ela tá com raiva dele? Ou de outra pessoa? Né? Então, é tudo muito nebuloso que na segunda temporada vai ser explicado, com certeza. E sobre o Philip morrer na segunda temporada, eu não acredito que isso vai acontecer. Caso vocês me perguntem sobre minha teoria, meu ponto de vista, eu não acredito que o Philip morra, não. Eu acredito que o Philip é um personagem de um nível que não é de morrer, entendeu? Mas pode acontecer, né? O Philip morrer, de fato, ser um personagem muito querido, importante, alguém que faz parte dessa máfia, usa máscara azul, né? Você sabe que o principal que resume for máfia são as máscaras, azul, vermelho e verde. Claro que a gente perdeu a verde, né, nesse momento, né? Já que o Charles está do outro lado do muro, né? Como eles podem se chamar, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Não tenho mais nada pra falar sobre isso, vou agora esperar. Talvez só daqui uns 3 anos aconteça, né? Eu pretendo continuar normalmente na segunda temporada, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou respeitar o diretor criativo, que é o Gioski. Vou estar respeitando o diretor principal, que é o Gaiaba, o principal líder desse projeto. Vou estar respeitando o revisor, todos os dubladores e fazer aqui minha parte até o fim do Farmáfia, que pra mim, independente se eu assinei contrato ou não, eu sinto que é como se eu tivesse um contrato e tem que se manter até o final. E vamos ver até onde isso vai. Com certeza. Pessoal, queria deixar aqui as minhas declarações finais, que pra mim foi um enorme prazer produzir Farmáfia, tá? Foi uma experiência incrível, como diretor criativo, como dublador, como roteirista, tá bom? Cada dublador que participou, não importa o tamanho da sua participação, pode ter sido um simples NPC, mas todo mundo que participou se dedicou muito, tá? Independente se tem experiência de dublagem ou não, né? A gente não é profissional, lógico que tem uns que tem mais destreza do que outros, tá? Mas todo mundo particularmente deu pra ver que deu o seu melhor, não fez de qualquer jeito, entendeu? A gente não teve o cara que pegou aí e dublou, vai de qualquer jeito, vai desse jeito mesmo e já era, não. Todo mundo se dedicou, deu o seu melhor, correu atrás, entendeu? Nem atraso a gente teve? Não, a gente tem alguns atrasos, porque... Um ou outro acontece. Porque cada um tem sua vida, tem sua correria. Eu mesmo atrasei várias vezes, não tem jeito, isso aí sempre acontece, até nas grandes produções de Hollywood. Mas, particularmente, a gente teve uma equipe de produção de Farmáfia muito legal, todo mundo se dedicou muito. Eu quero deixar aqui meus agradecimentos a todo mundo, Ramizola, Game Assado, Bragás também, tá? Bragás ajudou muito na divulgação também, ele fez vários vídeos divulgando a série, tá bom?
Vozona como revisor. Infelizmente eu não vou lembrar agora de cada dublador que participou, né? Porque são muitos NPCs. Tem o Gaiabo, o Nopen, que eu lembro que eu não sei citar, Nopen como Morrison. Essa pergunta do atraso, cara, que foi uma sacanagem minha, eu fiz sacanagem. A minha própria esposa dublou Detetive Nath, quero agradecer, um agradecimento aí à minha esposa, tá? Que me apoiou muito nesse projeto. Só faltou ter parente meu no projeto, hein? Não, eu tive vários parentes, tá, galera? O meu avô participou da dublagem, tá? Depois eu posso fazer um vídeo falando sobre isso. O meu avô participou, a minha mãe participou, o meu primo, entendeu? O Gaiaba também teve vários parentes que participou. Eu quero, então, deixar um agradecimento especial aqui à minha esposa, que me apoiou muito nesse projeto, que muitas das vezes me ajudou, me incentivou, entendeu? Participou da dublagem, de algo que era muito importante pra mim, tá? Obrigado mesmo, meu amor, você é incrível. Sem você, eu não teria conseguido fazer o que eu fiz. Você é uma mulher maravilhosa, obrigado mesmo. E eu não vou lembrar agora de cabeça todos os dubladores que participaram, tá? Tem o Nobito, tem o Torrell, tá? Desculpa se eu não tiver falado o seu nome, mas se você participou, você sabe que sua participação foi muito especial, tá? Não importa se foi pequena ou não, entendeu? Quero agradecer principalmente ao Gaiaba pela oportunidade de ter sido diretor criativo e roteirista e dublador, tá? Ele é o principal criador da série. Ele que ajudou a tornar tudo isso possível. Deixar um agradecimento especial também, porque ele que fez as animações da série, que é uma coisa muito difícil de se fazer. Ele fez tudo sozinho, tá? Eu mesmo tenho dificuldade de produzir uma cena até hoje, tá? Do jeito que ele faz. Então o trabalho dele é impecável. Meus parabéns mesmo. Lembrar também do Guaxinote, lembrar do EXZ e do Pedrito também, que foram nomes que eu me lembrei, que eu faço questão de trazer aqui, que foram pessoas que tiveram muito respeito a mim. O Guaxinote eu não tive contato, não conheço, mas sobre o EXZ e o Pedrito eu já conheço, né? Mas o Guaxinote dublou inclusive o Gunter criança, tenho que lembrar dele também. Não, é verdade. Então, pra finalizar isso, galera, essas são as minhas considerações finais e eu agradeço principalmente a você que assistiu o Formáfia, você, o público, né? Você que acompanhou todo o episódio, ou você que chegou agora, tá? Acho que o Kaká vai até colocar aqui embaixo na descrição ou no comentário fixado a playlist de Formáfia, caso vocês queiram assistir novamente os episódios, ou pra você que tá chegando agora, quiser tá maratonando Formáfia, né? Caso esteja conhecendo a série agora. Mas eu agradeço você ao público que veio, que acompanhou com carinho, que teorizou, tá? Vocês são a nossa força, nosso projeto é um sucesso e é muito legal porque vocês acompanharam. A gente fez com muito carinho, com muita dedicação pra vocês e a gente espera que vocês tenham gostado, entendeu? E fiquem de olho nas próximas produções, né? O que eu tenho para declarar é isso. Quer finalizar, Kaká, com alguma coisa? Isso aí, minhas considerações finais é agradecer a todo o público, todos que tiveram presente, vocês são uma grande testemunha disso. Sem vocês, a gente não poderia mostrar toda essa história a gente não fez só pra nós, a gente fez pra muitas pessoas gostarem, minha mãe gostou, meu pai gostou, muitas pessoas gostaram. Agradecer aos diretores principais que foi o Giosco, o Gaiaba, o Revisor Vozona, todos os dubladores, todos que dublaram, todos que fizeram parte desse projeto, né? Foi uma história e como essa história se concluiu, a gente só tem a agradecer a todos vocês. E o Giosco já falou, acho que até demais, não tem nem muito mais o que falar, só tem que agradecer a todos vocês. E que em breve a gente continue criando nossos projetos, que no canal Kakazito sempre vou estar mostrando todos os projetos que eu participo aqui e tudo. Né? O Giosco um pouco menos, porque o Giosco ele faz mais conteúdos mais voltados ao público, de ter conteúdos importantes, inclusive de tutoriais, né? Mas no meu canal eu sempre tento trazer aqui o máximo de coisa aqui possível pra vocês, né? E vamos continuando firme, só tenho a agradecer muito, eu fico muito grato por ter dublado o personagem Philip no show da série Formáfia, foi muito histórico pra mim. Essas são minhas palavras finais. E pra finalizar, pessoal, queria agradecer aqui o espaço do Kaká, tá? Pra gente poder estar fazendo essa entrevista. Foi um prazer estar aqui no seu canal, Kaká. Obrigado, Giosco. Entendeu? Foi um prazer enorme. Valeu pela participação. A gente é irmão aí pra vida toda, você tá ligado, né? Pra mim, não tem alguém melhor pra dublar o Philip. Logo que teve a proposta desse personagem, quando a gente tava no início da criação, eu já pensei em você. Você teve um desempenho incrível, meus parabéns. E eu agradeço aqui por ter cedido o seu espaço no seu canal pra gente fazer essa entrevista, foi bem legal. Obrigado mesmo, Deus abençoe. E tamo junto, irmão. É isso aí. Francis, eu faria de tudo por você. Vocês são a minha única família. Eu agradeço, Felipe.
Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like. Minhas redes sociais estão aqui na tela e na descrição. Um abraço a todos e fui!